Ninguém esperava que um homem negro, pobre e sem instrução fosse capaz de criar dois meninos brancos abandonados no meio do sertão. Muito menos que, décadas depois, esses mesmos meninos, agora advogados de terno e gravata, entrariam num tribunal para salvar o único pai que conheceram. Mas a vida raramente segue o roteiro que o mundo escreve para nós. O sol caia pesado sobre a Caatinga em agosto de 1979, quando Benedito Ferreira dos Santos encontrou os dois meninos à beira da estrada de terra. Ele voltava da feira de Juazeirinho com o lombo do burro carregado de farinha e rapadura, o chapéu de palha empurrado para trás da testa, os pés achados dentro das sandálias de couro. Tinha 42 anos, morava sozinho havia mais de uma década, e não estava procurando por nada além de chegar em casa antes da chuva. Os meninos estavam sentados debaixo de uma gameleira. O mais velho devia ter uns 6 anos, o mais novo talvez 4. Ambos de cabelo claro, pele avermelhada pelo sol, os olhos azuis arregalados de medo. O mais velho segurava a mão do irmão com força, como se soubesse que, se soltasse, o mundo inteiro poderia engolir o pequeno. Benedito parou o burro. Olhou para os meninos. Olhou para os dois lados da estrada. Não havia ninguém. Só a poeira, o barulho do vento no Mandacaru, e aquela estranha quietude que o sertão tem quando está prestes a mudar alguma coisa. Cadê a mãe de vocês? Ele perguntou. O mais velho não respondeu. O mais novo começou a chorar. Benedito desceu do burro, acocorou-se na frente dos dois e esperou. Era um homem de poucas palavras, mas de muita paciência, uma virtude que o sertão ensina aos que sobrevivem a ele. Depois de um bom tempo, o menino mais velho falou com voz rouca, como quem não bebia água há horas. A mamãe foi embora de carro. Disse que voltava. Mas não voltou. Benedito olhou para o céu. Olhou para os meninos. Fez a conta que qualquer homem faz nessa hora, a conta do trabalho, da dificuldade, do que diriam os outros. Depois fez outra conta, mais simples e mais verdadeira. Eram crianças. Estavam sozinhas. Ele estava ali. Vocês têm fome? Ele perguntou. Os dois acenaram que sim. Então vamos embora. Asterisco, asterisco, asterisco. A casa de Benedito era pequena, de adobe, com chão de terra batida e telhado de palha que precisava de remendo. Tinha um quarto, uma sala que era também cozinha, e um quintal com um pé de umbu e um chiqueiro vazio. Não era muito. Mas era seco, era limpo, e tinha comida, farinha, feijão, um pedaço de carne seca pendurado na trave. Naquela noite, os meninos dormiram na única cama da casa. Benedito dormiu numa rede armada na sala. Acordou antes do sol, como sempre fazia, e ficou um bom tempo olhando para os dois corpos pequenos embolados embaixo do lençol surrado. Pensou em ir até a delegacia de Juazeirinho e entregar as crianças. Pensou que alguém ia aparecer para buscá-las. Pensou em muitas coisas. Depois foi fazer café. 3 dias se passaram. 1 semana. Ninguém apareceu. Benedito foi à delegacia e contou o que tinha acontecido. O delegado, um homem gordo com bigode suado, ouviu a história, anotou alguma coisa num papel e disse que ia verificar. Passaram-se 2 meses. Ninguém verificou nada. Benedito voltou uma segunda vez. O delegado disse que o caso era complicado porque os meninos não tinham documentos e ninguém havia registrado o desaparecimento de crianças com aquela descrição. E o senhor pode ficar com eles enquanto a gente resolve? O delegado perguntou, com o tom de quem já sabia a resposta. Benedito olhou para os 2 meninos sentados no banco de madeira do corredor da delegacia, balançando as pernas que não chegavam ao chão. O mais velho segurava a mão do irmão. Como sempre. Posso. Ele respondeu. Asterisco, asterisco, asterisco. Os meninos se chamavam Pedro e Paulo, nomes que eles mesmos disseram quando Benedito perguntou, no segundo dia. Não sabiam o sobrenome. Não sabiam de onde vinham. Não sabiam o nome completo da mãe. Só sabiam que ela tinha cabelo preto e que usava um perfume que cheirava flores, e que havia prometido voltar. Benedito nunca falou mal dela para os meninos. Isso foi a primeira coisa que as pessoas da redondeza estranharam nele, e havia muita coisa para estranhar. Um homem negro, solteiro, trabalhador rural, sem terra própria, criando 2 meninos brancos no sertão da Paraíba em 1979. A vizinhança falou. A cidade falou. O padre falou, discretamente, mas falou. Benedito ouvia, concordava com a cabeça quando era necessário, e continuava fazendo o que fazia. Ele trabalhava como meeiro nas terras de seu Argemiro, o fazendeiro mais rico da região. Acordava às 4 da manhã, ia trabalhar, voltava ao meio-dia para dar comida aos meninos, voltava ao trabalho, chegava em casa antes do anoitecer.
Aos sábados, ia à feira. Aos domingos, ia à missa, não por fé, ele dizia, mas porque os meninos gostavam do padre e do sinal da cruz. Pedro tinha 6 anos quando chegou e aprendeu a ler num almanaque de remédios que Benedito tinha guardado num caixote. Paulo tinha 4 e aprendeu olhando o irmão. Benedito os levou à escola municipal de Juazeirinho assim que conseguiu uma roupa decente para os dois, calças de brim e camisas compradas na feira, um pouco grandes, dobradas nas barras. O diretor da escola olhou para os 3 com uma expressão difícil de nomear. "O senhor é o pai?" Ele perguntou. "Sou", Benedito respondeu, sem hesitar. Era a primeira vez que ele dizia isso. Não foi a última. Asterisco, asterisco, asterisco. A infância de Pedro e Paulo foi a infância do sertão, dura, seca, cheia de coisas que faltavam e de uma ou outra coisa que sobrava. Faltava dinheiro, quase sempre. Faltava chuva, nos anos ruins. Faltava a presença de uma mãe, que os meninos sentiam como uma dor surda que nunca virava ferida aberta. Só um peso que estava sempre lá, no canto do peito, como uma pedra pequena que não incomoda mas também não sai. Sobrava o trabalho de Benedito. Sobrava a comida que ele sempre conseguia colocar na mesa, mesmo quando a farinha acabava e a carne seca tinha que durar mais uma semana. Sobrava a voz grave dele contando histórias à noite, histórias do sertão, do cangaço, de santos e de bichos, enquanto os meninos deitados na cama o escutavam até fechar os olhos. Sobrava a mão grande e áspera dele na testa deles quando tinham febre. Sobrava a risada baixa dele quando Pedro dizia algo engraçado, que era raro, e quando Paulo fazia uma pergunta impossível de responder, que era sempre. Pedro era sério, metódico, bom com números. Paulo era curioso, falante, bom com palavras. Benedito os observava crescer como um homem que planta sem ter certeza da chuva, com cuidado, com esperança, com a resignação de quem sabe que nem tudo está em suas mãos. Quando Pedro tinha 12 anos, ganhou o primeiro prêmio em matemática na escola. Quando Paulo tinha 10, escreveu uma redação que o professor mandou para um concurso na capital. Os dois foram crescendo e a escola foi ficando pequena para eles, e Benedito foi percebendo que havia plantado algo que ele mesmo não sabia nomear direito, mas que era real, era vivo, e estava crescendo. Asterisco, asterisco, asterisco. O problema com seu Argemiro começou quando Pedro tinha 15 anos. O fazendeiro era um homem que tinha generosidade dos poderosos, aquela generosidade que sempre vem com uma condição invisível, um fio preso na mão de quem dá, pronto para puxar na hora certa. Durante anos, Benedito havia sido um bom meeiro, trabalhador, honesto, sem reclamação. Mas seu Argemiro havia começado a cobiçar um pedaço de terra que Benedito cultivava, não terra própria, apenas o lote que lhe havia sido cedido como parte do acordo de meação, porque a terra era boa e a água do riacho passava por ela. O fazendeiro primeiro tentou a conversa. Depois tentou a pressão. Depois tentou a lei, ou o que ele chamava de lei, que era um advogado de Campina Grande e um cartório que fazia os papéis que precisassem ser feitos. Benedito perdeu o lote. Perdeu o acordo de meação. Perdeu o trabalho. Tinha 58 anos, 2 filhos para sustentar, e nada além do que estava dentro da casa de adobe. Pedro ficou sabendo o que havia acontecido numa tarde de segunda-feira. Chegou da escola, viu o pai sentado no quintal olhando para o umbu, e sentou ao lado dele sem dizer nada por um longo tempo. Depois perguntou: "Pai, o senhor assinou algum papel?" "Assinei", Benedito disse. Mas não sabia o que estava assinando. Pedro olhou para o chão. Depois olhou para o pai. "Então a gente pode brigar isso", ele disse. "Menino, eu não tenho dinheiro para advogado. O senhor tem filho para advogado." Benedito olhou para o filho. Quis dizer que Pedro tinha 15 anos e que era loucura. Mas havia algo na voz do menino, uma certeza calma, como a certeza de quem já calculou os números e sabe que a conta fecha, que o fez ficar quieto. Asterisco, asterisco, asterisco. Eles não lutaram naquele momento. Pedro tinha 15 anos e Paulo tinha 13, e Benedito perdeu a terra e aceitou um trabalho de caseiro numa fazenda menor, ganhando menos, vivendo mais apertado. Mas algo havia mudado naquele dia no quintal debaixo do umbu. Uma semente havia sido plantada, ou talvez reconhecida, que é diferente, e os 2 meninos cresceram com ela dentro. Pedro terminou o ensino médio como o melhor aluno da escola. Conseguiu uma bolsa numa faculdade particular de João Pessoa através de um programa do governo que havia começado naquele ano. Direito, sem hesitar, sem considerar outra coisa. Paulo terminou 2 anos depois e foi para a mesma faculdade, mesmo curso, motivado pela mesma memória, o pai sentado debaixo do umbu, olhando para a terra que havia perdido. Benedito os despediu na rodoviária de Juazeirinho numa manhã de março.
Tinha 62 anos, as costas mais curvadas, os cabelos completamente brancos. Abraçou Pedro por um longo tempo, o menino sério que aprenderá a ler no almanaque de remédios. Abraçou Paulo, que estava tentando não chorar e não estava conseguindo. Vão estudar, ele disse. E quando voltarem, me trazem um livro. Que livro o senhor quer? Paulo perguntou, enxugando os olhos. Benedito pensou por um momento. Um que preste. Asterisco, asterisco, asterisco. Os anos na faculdade foram anos de formação, não só jurídica, mas de outra coisa, mais difícil de nomear. Pedro e Paulo eram dois jovens brancos criados por um homem negro pobre no sertão da Paraíba, e carregavam dentro de si uma mistura de mundos que confundia as pessoas ao redor. Tinham o sotaque do sertão e a firmeza de quem conhece a dureza da vida, mas também haviam aprendido com o pai uma espécie de dignidade silenciosa que não era arrogância e não era submissão. Era apenas a consciência de quem sabe o que vale. Na faculdade, enquanto outros alunos discutiam teorias em abstrações, Pedro e Paulo traziam para a sala de aula casos concretos, casos de pessoas que haviam perdido terra, trabalho, dignidade para aqueles que tinham mais dinheiro e mais acesso aos mecanismos do poder. Os professores às vezes ficavam incomodados com a insistência dos dois. Os colegas os achavam intensos demais. Eles não ligavam muito para isso. Nos primeiros anos, voltavam para Juazeirinho nas férias. Benedito estava envelhecendo, e eles percebiam isso a cada visita, os passos mais lentos, as mãos mais tremidas, o sono chegando mais cedo. Mas o olho dele era o mesmo, atento, tranquilo, com aquele brilho seco que o sertão dá a quem sobreviveu a ele sem perder a humanidade. Numa dessas visitas, Paulo perguntou pela história de seu Argemiro. Benedito contou tudo, com a paciência de sempre, sem raiva, apenas com os fatos ordenados como quem coloca pedras num caminho. Pedro ouviu tudo, foi até o quarto, e ficou lá por um bom tempo. Quando voltou, tinha um caderno na mão e havia anotado uma série de coisas. Pai, ele disse, o contrato que o senhor assinou na época tinha cláusulas que eram ilegais pelo Código Civil. E o cartório que registrou a transferência de posse foi o mesmo em que seu Argemiro tinha um sócio. Isso configura conflito de interesse e possível fraude. Benedito olhou para o filho. Menino, isso foi há 8 anos. Prescrição de vício de consentimento é de 4 anos a partir do descobrimento. Se o senhor nunca teve acesso ao contrato original, o prazo começa a contar agora. Benedito ficou quieto por um longo tempo. Vocês têm certeza? Ele perguntou. Pedro e Paulo se olharam. Era uma troca de olhar que vinha de muito antes da faculdade, do banco da delegacia, do quarto de adobe, da mão segura na mão, da cama onde dormiam embolados enquanto um homem que não era obrigado a ficar ficava. Sim, os dois responderam juntos. Asterisco, asterisco, asterisco. Eles se formaram em 1998. Pedro em julho, Paulo em dezembro. Benedito foi às 2 formaturas, a primeira de ônibus, a segunda carona com o filho do dono da venda. Sentou nas primeiras filas, o chapéu de palha no colo porque alguém havia dito que não se usa chapéu em ambiente fechado, e assistiu aos 2 filhos receberem o diploma com aquela expressão que só os pais têm, uma mistura de orgulho e de algo mais fundo, mais silencioso, que não tem nome certo mas que é a coisa mais real do mundo. Na foto de formatura de Pedro, Benedito está de terno emprestado, um pouco largo nos ombros, sorrindo com os dentes. Na foto de Paulo, está de camisa social que Pedro havia comprado para ele, e não está sorrindo, está com aquele olhar sério e presente que era a marca dele, o olhar que dizia, estou aqui, estou vendo, isso é real. Os dois se instalaram em João Pessoa. Abriram um escritório pequeno, de advocacia popular, causas de trabalhadores rurais, de famílias despejadas, de meeiros lesados por contratos que nunca entenderam. Não ficaram ricos, mas ficaram ocupados, e ficaram inteiros, que é diferente. E começaram a preparar o processo de Benedito. Asterisco, asterisco, asterisco. O processo levou 3 anos para ser construído. Pedro e Paulo pesquisaram cada documento, cada registro de cartório, cada comprovante de pagamento que Benedito havia guardado numa lata de biscoito debaixo da cama, recibos amarelados, anotações em papel de pão, uma caderneta de números que o pai havia mantido com a disciplina metódica de quem não tem como errar. Pai, o senhor guardou tudo isso? Pedro perguntou, na primeira vez que abriu a lata. Aprendi que papel é prova. Benedito respondeu. Quem ensinou isso ao senhor? A vida. O processo foi protocolado em 2001 na comarca de Juazeirinho. Benedito tinha 64 anos. Seu Argemiro tinha 72 e ainda era o homem mais poderoso da região, com 2 vereadores e um tabelião no bolso. Quando soube do processo, mandou um recado através de um conhecido, que Benedito estava cometendo um erro muito grande e que ainda dava tempo de resolver as coisas por bem.
Benedito ouviu o recado. Ficou quieto. Depois mandou a resposta. Diga a ele que eu tenho 2 advogados. Asterisco, asterisco, asterisco. A audiência principal aconteceu numa terça-feira de outubro de 2002. O Fórum de Juazeirinho era um prédio velho de telhado colonial, com ventiladores de teto e cadeiras de madeira dura. Benedito chegou com Pedro e Paulo, de terno, os filhos de ternos escuros, ele de terno bege que havia sido do pai de Pedro, segundo uma história que ninguém sabia se era verdade. A sala estava cheia. Nas cidades pequenas, os processos grandes eram um espetáculo, e este era grande, não pelos valores, que eram modestos em qualquer padrão, mas pela história. O homem que havia perdido a terra para o fazendeiro, voltando com os filhos brancos que havia criado, agora formados em direito, para pedir de volta o que era seu. O advogado de seu Argemiro era de Campina Grande, bem vestido, com aquela postura de quem está acostumado a vencer. Olhou para Pedro e Paulo com uma expressão vagamente condescendente e começou sua sustentação com a confiança de quem já tinha o resultado calculado. Pedro apresentou os documentos. Paulo fez a sustentação oral. Quem estava na sala naquele dia descreveria depois a fala de Paulo como uma coisa que você não esperava de um lugar como aquele, não pela técnica, que era boa, mas pelo tom. Ele não foi agressivo. Não foi emocional. Falou com a voz calma e direta do homem que havia aprendido a falar ouvindo o pai contar histórias à noite, e cada palavra que colocava na frente da outra tinha o peso de algo que havia sido carregado por muito tempo e que agora estava sendo pousado, com cuidado, no lugar certo. Ele apresentou os contratos com as cláusulas ilegais. Apresentou a documentação do cartório mostrando o vínculo societário. Apresentou os recibos da lata de biscoito. Apresentou cartas de testemunho de outros meeiros que haviam passado pela mesma situação com o mesmo fazendeiro. E então, no final, quando a sala estava quieta como raramente fica, olhou para o juiz e disse: "Meu pai não sabe ler, Vossa Excelência. Ele assinou esse contrato porque confiou. E perdeu. Estamos aqui não apenas para recuperar o que foi tomado, mas para dizer que confiança não é ingenuidade, e que quem a usa como instrumento de exploração deve ser responsabilizado por isso." Houve um silêncio longo. Depois o juiz pediu ao advogado de seu Argemiro que respondesse. O advogado respondeu. Mas as pessoas que estavam na sala disseram depois que, quando ele começou a falar, parecia que já estava pedindo desculpas. Asterisco, asterisco, asterisco. A sentença saiu em março de 2003. O juiz determinou a nulidade do contrato de transferência de posse, reconhecendo o vício de consentimento e a irregularidade processual no cartório. Determinou também que Benedito fosse indenizado pelos anos de trabalho perdido, calculados com base nos recibos que ele havia guardado na lata de biscoito. Não era uma fortuna. Era justo, que é diferente, e em muitos sentidos mais valioso. Benedito ficou sabendo da sentença pelo telefone, na venda de seu mundico. Pedro ligou de João Pessoa, voz firme, os números todos na ponta da língua. Benedito ouviu tudo. Ficou quieto por um momento. E agora? Ele perguntou. Agora o senhor recebe o que é seu, pai. Outro silêncio. Pedro. Sim, pai? Me traz um livro quando vier. Pedro riu, aquela risada rara que sempre chegava de surpresa. Qual livro o senhor quer? Um que preste. Asterisco, asterisco, asterisco. Benedito Ferreira dos Santos morreu em 2011, aos 74 anos, de causas que o médico chamou de insuficiência cardíaca, mas que os que o conheciam chamavam de uma vida completa. Morreu na mesma casa de adobe, com telhado que Pedro havia reformado e chão que Paulo havia cimentado, com o pé de umbu no quintal dando frutos como sempre dava. Pedro e Paulo estavam ao lado dele. No velório, muita gente da cidade foi, algumas por respeito genuíno, outras por curiosidade, outras porque em cidade pequena todo velório é também uma reunião. O padre que havia falado discretamente décadas atrás deu a missa com voz emocionada. Os filhos do meeiro que tinha perdido terra para seu Argemiro foram. O novo dono da venda foi. Gente que Benedito havia ajudado ao longo dos anos, sem fazer disso um assunto. Um filho levado ao médico, um vizinho ajudado com a colheita, uma família alimentada numa semana ruim, foi. Pedro e Paulo ficaram em silêncio durante a maior parte do velório. Sentados lado a lado, como sempre, o mais velho com a mão próxima ao irmão, o mais novo com os olhos marejados que não conseguia esconder. Num dado momento, Paulo se virou para o irmão e disse, baixinho: "Você se lembra do dia em que ele nos encontrou?" "Não", Pedro respondeu. "Só me lembro de quando eu acordei na cama dele e tinha comida na mesa." Paulo ficou quieto. "É isso que eu vou lembrar também", ele disse. Asterisco, asterisco, asterisco. Há coisas que o mundo decide antes de perguntar.
Decide quem tem valor, quem tem direito, quem pode ser pai e quem não pode. Decide quem pertence a quem, e onde, e em que condições. Essas decisões são tomadas com a confiança de quem nunca foi desafiado por elas, e muitas vezes não precisam ser desafiadas, porque quem as toma tem poder suficiente para que nunca sejam questionadas. Benedito Ferreira dos Santos não desafiou o mundo com discurso. Não escreveu manifestos. Não fez nada, em nenhum momento de sua vida, que parecesse heróico de fora, apenas aquelas coisas pequenas e constantes que os heróis de verdade fazem e que raramente aparecem nos livros. Acordar cedo, trabalhar, colocar comida na mesa, sentar à beira da cama quando a criança tem febre, contar história à noite, dizer a palavra certa na hora certa, e às vezes não dizer nada, só ficar, que é mais difícil do que parece. E 2 meninos que o mundo havia abandonado numa estrada de terra cresceram e se tornaram homens que defenderam esse homem num tribunal, na frente de todos, com os documentos que ele havia guardado numa lata de biscoito e com as palavras que haviam aprendido ouvindo ele falar. Não existe palavra para isso. Mas existe uma história. E agora você a conhece.